Vamos abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 8 a 20. Os anjos e os pastores. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos é sinal: encontrareis uma criança baixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos. Foram apressadamente e acharam Maria e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Bem, amados, como este ano é um ano bastante sui generis, difícil, né? Um ano bastante atípico, a gente não sabe os anos seguintes. Os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis, como diz o apóstolo Paulo, porque os homens são maus, né? Então, eu fiquei pensando como trazer a mensagem de Natal bem diferente, né? Quando até o ano passado a gente se reunia, toda a igreja convidava vizinhos, amigos, parentes, lotávamos a igreja, coral. Este ano não se poderá fazer isso, né? Da maneira como fizemos até o ano passado. Claro que a igreja tem seus trabalhos presenciais, mas já bem limitado. E eu pensei, então, de estar trazendo para a igreja um pastoreio, né? Uma vez que se fala de mensagem de Natal, talvez uma mensagem ou duas só em dezembro. Eu disse, não. Eu pensei comigo, esta mensagem precisa ser dita fora de dezembro também. Qualquer dia do ano. É como aquela história, né? Dia dos Pais. Dia dos Pais é todos os dias. Dia das Mães. Dia das Mães é todos os dias. Né? Nós precisamos amar nossos pais, nossas mães, né? Todos os dias. E dia da Bíblia também é todos os dias. Nós temos que meditar nela todos os dias, conforme está em tantas partes das Escrituras. Então, o Natal é da maior importância. Então, nós pensamos ali estar trazendo uma série de mensagens, pelo menos um mês e meio. Começamos em novembro, agora, e vamos terminar no penúltimo domingo de dezembro, né? E é por isso que eu me inspirei também de estar trazendo aqui uma mensagem da Palavra de Deus com respeito ao Natal. Já tem um cheirinho de Natal, né? Já estamos às vésperas de dezembro e não está longe, está bem próximo esse Natal. Vamos fazer desse Natal um Natal alegre, né? Porque não é pandemia que vai tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso gozo. Porque a nossa paz, a nossa alegria, o nosso gozo está em nossa alma, está em nosso coração. Nada nos pode Cristo Jesus. Então, eu quero pensar com vocês, nesta noite, sobre a importância do Natal.
essa importância é tão grande, é tão relevante o Natal, a vinda de Jesus, porque, na verdade, o Natal é o começo da encarnação do Verbo. O Natal é o princípio do cumprimento de tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus em todo o Velho Testamento, que já estava na mente de Deus Triuno, na mente do Pai, do Espírito Santo, do próprio Filho, desde a idade. Por isso que a nossa salvação, né, ela realmente acontece no tempo, cada um no seu tempo, mas Deus já decretou na eternidade. E Deus também usou meios para que nós, até o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só para nós, todos aqueles crentes desde Adão, quando pecou, a partir dali, para que eles pudessem conhecer a Jesus. E como é que eles conheciam Jesus? Por exemplo, lá em Gênesis, no comecinho, Gênesis 3,15, quando diz ali, o descendente, em detrimento de Adão e Eva e seus descendentes, conforme está em Romanos, capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Mas Deus levantou o segundo Adão, sem pecado. Alguém tinha que ser perfeito, uma vez que toda a raça humana estava caída, para que nós pudéssemos ser salvos. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas, mas não existiria uma outra maneira? Não. Uma vez que Deus havia dado aquele veredito lá, certamente morrerás, então todos nós estamos fadados à condenação do inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pelo seu beneplácito, pela sua gloriosa bondade, Ele aprova me salvar, te salvar e salvar todos os eleitos. E essa história é longa, irmãos. Ela começa lá, Gênesis 3,15, depois Gênesis um pouquinho mais à frente, quando Deus mata alguns animais, né, para realmente ali não só sacrificar aqueles animais, mas para tirar a pele e vestir nossos pais. Ali nós temos o primeiro oficiante na história da igreja nascente, que é Deus. É Deus oficiando como sumo sacerdote, como sumo rei, né? E como o Deus da glória. Então, para que nossos pais pudessem ter comunhão com Deus. Eu creio que Adão ter se convertido, nós encontramos textos que falam sobre isso, alguns filhos de Adão, e desde lá eles vêm ouvindo a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho através de uma forma de embrião. E eu fiquei pensando esses dias, né, como falar dessa mensagem e mostrar 3 coisas importantes para vocês. Eu fiquei imaginando esse período, assim que nossos pais pecaram, o que Deus fez. Deus não deixou o homem na sua sorte. Mas ali, a partir de Gênesis 3,15, ele levanta o Redentor. Ele levanta um Salvador. Já estava pensando o tempo dessa vinda do chamado Messias, o descendente, o ungido de Deus, o Jesus, o Salvador. Eu, estudando um pouquinho, estava vendo que desde aquele período inicial ali, dos primórdios, até chegar, por exemplo, na vida do patriarca, não o patriarca, mas o pai do primeiro grande patriarca, Terá, ou Tará, né? Que era pai de Abraão, só até ali foram quase 12 mil anos, porque muitos viveram lá no início 700, 800, 900 anos. A partir de Abraão, até chegar, por exemplo, o período mosaico, foi outro período longo. Foi outro período longo. Depois entra o período do juízo, mais cerca de 450 anos. E depois, a partir dali, porque o período do juízo ele vai até o capítulo 8 e estendendo um pouco mais até o capítulo 10 de 1 Samuel. Então, ali nós temos o período do juiz, Ruth e Samuel até o capítulo 8, até o capítulo 10, quando o último juiz foi Samuel com seus filhos, foram maus. E a partir dali começa a monarquia, mas
segundo a vontade de Deus, com Davi, do que com Saul, que não agradou o coração de Deus, e vem até o final do Velho Testamento, Malaquias, um período longo, cerca de 2000 anos. Depois nós temos um período chamado interbíblico, ou período de silêncio, que é de Malaquias até a primeira página de Mateus, na história, com respeito à história, a vinda de Jesus, né? Um período também longo, cerca de 400 a 450 anos. Agora, você somando isso, vai dar alguns milênios. E todo esse Velho Testamento estava sempre anunciando, Deus revelando nesses períodos longos que o Senhor viria. E essa salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela era tanto para aqueles que foram salvos desde Adão até o último que se converter, quando vier buscar a sua igreja. Irmãos, coisas fantásticas aconteceram no Velho Testamento, falando de salvação, falando da glória de Deus. Mas eu posso adiantar uma coisa a vocês, que coisas portentosas aconteceram no passado e muitas vezes nós queremos viver aquilo. Já ouvi muitas pessoas, por que nós não vimos o que aqueles judeus viram no deserto? Deus fazendo aqueles prodígios lá no Egito e Deus levando o seu povo até Canaã. Nós somos muito mais privilegiados do que eles, irmãos. Porque mesmo Deus fazendo todas aquelas coisas, a maioria esmagadora não entrou em Canaã por desobediência. Hoje nós temos muito mais do que esse Deus maravilhoso fazendo maravilhas e milagres, coisas portentosas em nossos dias, e só não vê quem é duro de coração, tardio de coração. Hoje Deus não fala através de anjos, nem através de visões, nem através de sonhos. Deus falou de muitas maneiras, diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. E nos últimos dias, na plenitude dos tempos, que é o Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, ele falou através de Cristo e através dos apóstolos. E essa fala mostrando, amados irmãos, a glória da vinda de Cristo. Ela é muito maior do que a glória de todas das coisas superiores que viriam. Conforme diz a carta aos Hebreus, a palavra-chave ali é porque ele é o maior de todos os sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, é o eterno sacerdote, prefigurado em todos aqueles sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, o sumo rei, que aparece ali no capítulo 1 e 2, e ele é Deus, ele é Deus. Portanto, irmão, com respeito a essa história longa, Israel não estava preparado para receber a notícia. Israel não estava preparado para receber a notícia. Embora fossem eles os mais privilegiados de toda a história da humanidade, porque os israelitas, desde os primórdios, eles ouviram e foram privilegiados de receber a revelação de Deus. Eles deveriam estar preparadíssimos para receber o Senhor da glória, mas não foi isso que aconteceu. E eu quero pensar com vocês aqui a manchete das manchetes. Eu fico pensando nesses dias, as pessoas preocupadas com essa pandemia, e até crentes com medo de morrer. São muitas pessoas que eu vejo por aí, com medo, com temor, e as notícias de rádio, televisão, especialmente da grande mídia, da grande imprensa, ela tem colocado cada vez mais medo nos corações das pessoas. Mas, irmãos, esse medo não serve. Nós ouvimos um canto que fala sobre isso, que está lá em João, capítulo 4. O amor de Deus lança fora o medo. Lança fora o medo. O tempo, os tempos, as circunstâncias podem ser ruins. O pior que você possa imaginar. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele é paz que ninguém pode ter. Mesmo que venha perseguições, lutas, né? Ele tem essa paz, essa alegria. Então, a sua paz não tem a ver diretamente com a carne, a sua alma. Por isso, não pede a sua cabeça. Deus não pede seus pensamentos. Deus não pede, quando pede o nosso coração, Ele está falando da alma. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
ela é a sede das faculdades de inteligência. Quando fala, filho meu, dá-me o teu coração, é a sua alma. Nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma eterna para dar conta diante de Deus. E Deus quer que nós rendamos não só o nosso corpo, mas todo o nosso ser, inclusive a nossa alma. Então, a manchete das manchetes. Israel, infelizmente, deveria ser mais de 4 milhões de pessoas quando Jesus nasceu. Mas ninguém percebeu que o Rei da Glória, conforme em Salmo 24, já estava entre eles. Até porque os judeus estavam tão alienados de Deus, tão separados de Deus, tão distantes de Deus, que para a vergonha deles, perceberam pessoas de longe. Aqueles 3 magos, aqueles 3 astrônomos, aqueles 3 cientistas, que por certo estudaram a palavra de Deus. Não sabemos a história daqueles homens. O que sabemos é que eles sabiam com precisão, quando os judeus deveriam saber com precisão, mas não sabiam, para a vergonha de Herodes, para a vergonha dos sumos sacerdotes, que foram chamados por Herodes, para falar a respeito realmente da vida de Cristo, se era de fato aquele período, se aqueles magos estavam certos mesmo. Estavam certos. E eles viram a Jesus, mas a maioria dos judeus ignoraram. E quando ele apareceu, foi tido como impostor. Mas homens de longe vieram para mostrar que o amor de Deus agora também estava sendo estendido, já começava a ser estendido aos gentios, aqueles homens que vieram de longe, distante. E o anjo falou com eles. E o anjo os guiou até Cristo. Então, confortou o coração de Maria. Quando Deus confortou o coração de José, Deus aqui agora conforta o coração de... Porque uma das profissões e uma das ocupações que eram tidas como imunda para os judeus era cuidar de animais, de porcos, especialmente de gado, de cordeiros, embora eles fizessem uso de cordeiro para o sacrifício. Então, esses homens eram tidos como homens imundos. E é justamente para esses homens que Deus traz a notícia. Que coisa fantástica, irmãos. Olha o que diz aí. Então, a manchete das manchetes, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Não era um trabalho fácil. Era um trabalho difícil, guardar ovelhas. Cuidar de ovelhas, de seus predadores, das feridas, para que elas fossem sãs. Esses homens estavam ali na calada da noite, alta noite, quando não havia luz elétrica, e na vigília da noite, diz o texto aqui, cuidando daquele rebanho, Deus visita aquele povo. Deus não quis visitar os sumos sacerdotes, porque eles estavam alienados de Deus. Alguns profetas, falsos profetas, naqueles dias também alienados de Deus. A maioria esmagadora de Israel alienada de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não reconheceram. Olha o que diz o verso 9. Então, um anjo do Senhor, um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória dos eles, e ficaram tomados de grande temor. Eles ficaram pensando, mas o que vem a ser isso? Quem sabe alguns pastores tivessem pensado que está acabando o mundo. O fulgor era muito grande. Isso nos lembra da transfiguração, quando o apóstolo Pedro, né, disse, vamos fazer uma tenda aqui, uma para Moisés, né, e outra para Jesus. E Jesus disse, você não sabe o que está dizendo. Muitas vezes nós queremos armar nossa tenda nos momentos gostosos de culto, de adoração, de cântico, quando isso é só teoria. Eu quero ver na prática. Essa glória da transfiguração, Jesus mostrou ali, e essa glória aqui para os anjos é para aqueles que temem a Deus. Então veja que Deus
confortou os corações daqueles pastores. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenhais medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo. Eis que vos trago a manchete das manchetes. Nunca houve, não há e jamais haverá manchete mais gloriosa do que essa. O Messias chegou. Se o Messias não chegasse, Deus estaria mentindo em todo o Velho Testamento. Se ele não viesse para ser sacrificado, morresse, não haveria salvação para sequer um pecador, nem no Velho e nem no Novo Testamento. Por isso que a salvação deles é crer na promessa, e eles criam na promessa, porque tudo aquilo apontava para frente. Um testemunho fantástico é o testemunho de Jó, que foi um dos patriarcas, o Abraão, Isaac, Jacó e outro mais. Aquele homem, apesar de todos aqueles sofrimentos, ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará por sobre a terra. E ele disse: os meus próprios olhos, estes meus olhos, o verão. Ele estava crendo na ressurreição, na obra sacrificial de Cristo e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vergonha para nós! Eles que criam no Evangelho em embrião, pelo menos naquele período, todos eles ainda eram embrião. Só a partir do período mosaico, aquelas ofertas todas, animais, matança de animais, muito sangue derramado, prefigurando animais, animais inocentes morrendo, para mostrar àqueles ofertantes que assim seria a vinda do Senhor da glória. Inocente que daria vida, o justo que daria vida pelos injustos. Então Jesus conforta aqueles corações, né? Dizendo: não temais, não é só para vocês, não tenham medo. Mas a partir daqui essa mensagem também será para todo o povo. Nós vamos ver mais à frente como foi verdade isso logo imediatamente. Então até o verso 12. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo aqui é o Messias, é o Messias, é o ungido de Deus, prometido de Deus, que eles criam para a salvação deles. A salvação deles não era o sangue de touros, cordeiros, né, ovelhas, mas tudo aquilo só apontava para o sangue precioso do cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João Batista pôde dizer quando Jesus começou o seu ministério: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor aqui é a palavra Javé, ou Jeová. Jesus Cristo é Jeová. As chamadas testemunhas de Jeová só tem Jeová, o Pai. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus Cristo é Jeová. Ele disse: eu sou o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Isso está bem claro lá em Hebreus. Isso está bem claro em várias partes das Escrituras, capítulo 1, por exemplo, de Colossenses. Isso está bem claro, por exemplo, em Apocalipse, nos primeiros capítulos. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. É ele que estava no princípio com o Pai, criando o universo, criando todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Ele é Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, ele é Jeová. A palavra Jeová significa o imutável, o infalível, aquele que não falha. Então, que mensagem maravilhosa, que manchete aqueles pastores receberam. E olha que ele disse mais: vocês querem prova disso? Além dessa minha vinda, desse fulgor, dessa glória, ele iria dar duas provas. Uma delas nós vamos mostrar aqui nessa primeira parte, a manchete das manchetes, que está no verso 12. E isto vos servirá de sinal. Logo que terminar essa minha fala e mais alguma coisa que vai acontecer aqui, não foi isso que ele falou para os anjos, mas foi o que aconteceu. Então, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Semelhante ao que os pastores pensavam, de que eles iam encontrar Jesus, pelo menos assim, e eles encontraram. Deus estava trabalhando no coração daqueles homens estrangeiros, mas Deus estava trabalhando no coração de homens simples, de homens desprezados, de homens vis, em detrimento daqueles que se achavam o senhor da lei, legalistas, que ensinavam o povo a ganhar o céu através do legalismo religioso, através
da hipocrisia, porque se afastaram do Senhor da glória, perderam sensibilidade e não conseguiam enxergar o Senhor da glória. Então Jesus, através dessas pessoas simples, desses pastores, desses homens considerados vis por aqueles judeus, a maioria dos judeus, eles veriam o Senhor da glória. Então, a primeira coisa, irmãos, é a manchete das manchetes. É a notícia da notícia, das notícias. O Senhor da glória, prometido lá na eternidade, e revelado em toda a história do Velho Testamento, desde os primórdios, agora está acontecendo. E é interessante, amados irmãos, que a partir dali aqueles anjos só vieram preparar aqueles corações, semelhante ao que João Batista fez para com a maioria dos judeus. O precursor de Jesus, João Batista, veio preparar o coração de todo Israel, quer eles crescem ou não. A vinda de Cristo não era só para a salvação de judeus, mas era para mais condenação, para aumentar mais a condenação dos judeus que não crescem, a maioria não creu. Então, amados, a outra coisa que acontece, irmãos, apareceu um anjo, e o verso 9 diz, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e o que aconteceu ali aquela hora, naquela calada da noite, naquela escuridão, naquele breu, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Pense você, imagine você, monte um quadro você nesta hora. Que coisa maravilhosa. É motivo de espanto, que venha a ser isso. E ficaram tomados de grande temor. Mas eles estavam só preparando. Eles estavam preparando, irmãos, o culto dos cultos, que nunca houve lá atrás, e nem houve mais para frente aqui na terra. Um dos maiores cultos, talvez o maior culto na terra, foi esse culto. Sabe por quê? Um anjo, mensageiro de Deus, veio trazer notícia àqueles pastores, mas para fortalecer os corações deles. Uma vez que a maioria dos judeus não merecia mais isto, por se afastarem de Deus, se alienar de Deus. Olha o que diz o verso 13. E subitamente, quando eles pensaram que aquele anjo ia embora, subitamente não era só um anjo, subitamente, repentinamente, o anjo, juntamente com aquele anjo que havia dado aquelas notícias, aquelas manchetes gloriosas, uma multidão da milícia celestial, um coro gigante, um exército de anjos, aparece ali, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus não queria bem a maioria dos judeus por causa da sua dureza de coração. Por isso Deus apareceu aquelas pessoas simples, aos pobres. Pessoas humildes, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E eles tiveram esse privilégio que a maioria dos judeus não tiveram, e até hoje os judeus não têm. Porque eles continuaram desprezando o Senhor da glória. O coração deles provaram que eles realmente se afastaram de tal maneira de Deus, que até hoje eles não conseguem ver o Senhor da glória. Estão esperando o Messias. Mas, irmãos, glória a Deus nas maiores alturas. Então, nos versos 8 a 14, irmãos, nós temos algo aqui fantástico, especialmente versos 13 e 14, né? Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, um culto, uma mensagem que veio da parte de Deus através de um ministro. O anjo é um ministro, está lá no capítulo 1 de Hebreus. Em seguida, o louvor a Deus. Eu creio que o coração deles ficaram cheios, não só de temor, mas de gratidão por essa bênção. Aqui nós temos um culto bíblico, a pregação da palavra, da manchete das manchetes, que o Evangelho é o poder de Deus, que Ele é a boa nova, e a boa nova é Cristo, Cristo é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo, e também o louvor da glória deste Evangelho. Glória a Deus nas maiores alturas.
Glória ao Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que tem controle sobre todas as coisas neste mundo. E ele diz: só com esse Deus é que tem paz, Deus dos céus e da terra. Glória a Deus das maiores alturas, Deus celestial, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os homens a quem ele quer bem são aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é carne e sangue que herdarão o reino de Deus, diz lá o apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, mas são aqueles que recebem a Cristo. Salvação é recepção, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. São a quem ele quer bem. São os santos de Deus no mundo. E creio que aqueles pastores eram crentes, homens tementes a Deus. Deus não apareceria a qualquer pessoa. Ele apareceu ali, aqueles pastores desprezados, mas que tinham temor de Deus. Mas, amados irmãos, os versos 15 até o final, até o 20, nós temos uma outra lição extraordinária, que, por certo, foi não só conforto, consolo, alegria e até cura espiritual de alguns daqueles pastores. A ideia aqui é que eram muitos pastores, eram vários pastores, era um grande rebanho, mas eles também agora estavam preparados para ser essa bênção também para outros. É o que nós vamos ver aqui agora. Então, o remédio do céu para todos os tempos. Então, em primeiro lugar, nós vimos a manchete das manchetes. Daí a importância do Natal. É a maior de todas as manchetes. Nós vimos aí o culto dos cultos. É um dos maiores cultos na terra, se não o maior. E não é num templo aconchegante, um templo bem ornado, suntuoso, mas era num curral de ovelhas. E num horário bem diferente, que Deus realiza aquele culto longe, né, daqueles homens que se consideraram grandes, como os fariseus, escribas, saduceus, nicolaítas e tantos outros daquele período, que estavam afastados de Jesus, sendo apenas religiosos. E olha o que diz no 15: e ausentando-se deles aquele primeiro anjo e aquela multidão de anjos para o céu, voltaram para a glória, conforme está na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como eles puderam trazer um culto glorioso e maravilhoso, perfeito, justo e santo, né? Então os pastores estavam preparados, diz aqui o texto. Então diziam os pastores uns aos outros: vamos, quem sabe eles arrumaram algumas pessoas, quem sabe até não crentes, olha, mas nós crentes, nós vamos anunciar, e nós temos pressa, nós temos urgência. Por isso que o evangelho tem que ser pregado hoje, porque as pessoas precisam de salvação, é hoje, é agora. É hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então vamos até Belém. Aqui no original é eia, vamos. Eia, vamos até Belém. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E nos revelou agora há pouco. E eles foram apressadamente, eles tinham pressa. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Que coisa fantástica, né? E vendo-o, então eles tiveram ali alguns momentos, né? E vendo-o, divulgaram, a partir do momento que eles saíram dali, essa outra experiência que eles tiveram, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Quando aqueles sacerdotes não tinham uma mensagem de salvação, de conforto, de paz, de alegria, de gozo para aquele povo que continuava alienado. Tanto é que quando Herodes resolveu matar aquelas crianças de 2 anos para baixo, para ter certeza que aquele Jesus também seria morto, algo semelhante que queriam fazer também na época de Moisés, quando era bebezinho. Agora aqui, homens simples que eles desprezavam, é que foram pregar com simplicidade, mas com a experiência que eles puderam ver.
Conforme diz o apóstolo Pedro e João, aquilo que nós temos visto e ouvido, nós anunciamos. Eles foram anunciar o que eles viram e o que eles ouviram, né? Então aí as pessoas admiraram. As pessoas foram tocadas, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder, e a palavra de Deus é remédio. Ela cura o pecador. E a maior cura que o homem precisa é a cura do pecado. Muita gente preocupada com pandemia, de ficar doente, às vezes uma gripe, uma febre, acha que já é a tal da Covid-19, e na verdade Deus está testando, peneirando muitos crentes que vivem com medo, quando deveriam estar em todo e qualquer tempo, vivendo de maneira abundante o Evangelho da Graça, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A graça, ela é infinita, ela é eterna, ela é inefável, ela é gloriosa. E Maria também toma conhecimento de todas essas coisas, diz aqui o texto. Maria, porém, guardava todas essas palavras que falavam a respeito daqueles pastores. O texto não fala se ela estava ali ou não, mas a verdade é que ela tomou conhecimento de tudo isso e ela ficava meditando. Outras passagens também falam sobre isso. Maria ficava meditando no seu coração o que vinha a ser tudo aquilo. Ela sabia a essas alturas, né, que era o Senhor da glória, o seu Senhor, o seu Salvador. Ela não é nenhuma mediadora, ela não é salvadora, como pensam alguns ao redor do mundo, especialmente o romanismo. Ela era apenas o receptáculo de Deus para receber o menino Jesus, para nascer o menino Jesus. Então ela meditava no seu coração a respeito do seu Senhor e do seu Salvador, conforme o Magnificat, que é o cântico de Maria, meditando-as no coração. E aí voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Irmãos, será que é isso que nós estamos fazendo? Se nós muitas vezes fomos desobedientes antes deste ano atípico, será que já nos corrigimos para viver um evangelho mais bíblico, mais autêntico, mais fervoroso, cheio de temor de Deus, desejando que as almas perdidas se convertam a Cristo, tendo compaixão das almas, como Jesus se compadecia daquelas pessoas de Israel, porque eram ovelhas que não tinham pastor? Entenderam isso? Nós, pastores, os presbíteros também, na falta dos pastores, são pastores que apacentam o rebanho, conforme Paulo diz lá no capítulo 20 de Atos, mas os crentes também, os pais são pastores de seus filhos. Será que nós temos apacentado as pessoas, levando primeiramente as boas novas do Evangelho, a manchete das manchetes, falando que o culto verdadeiro só pode ser através da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nasceu para ficar num presépio, mas que veio para nascer em nosso coração e habitar em nosso coração, através daquele que dele do Pai procede, que é o Espírito Santo, e assim nosso corpo ser templo do Espírito Santo. É aí que está a glória. É mais do que um anjo falando, é mais do que uma multidão de anjos falando, porque nós não nos prostramos diante de anjos. Nem Pedro prostrou, nem Paulo, nem os apóstolos, nem os profetas. Nós prostramos diante daquele que é o Criador dos anjos e dos homens. Esse é o Senhor da glória. Então, o remédio do céu para todos os tempos é a pregação do Evangelho. É mostrar que só Jesus pode curar, só Jesus pode sarar o homem, o pecador, sarar a nossa terra, sarar a nossa cidade, sarar o nosso bairro, sarar a nossa família, sarar nossos parentes, nossos familiares, que ainda estão longe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal é o Evangelho. Natal é boas novas. Eis que vos trago boas novas. É que nasceu Jesus, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Salvador. Que Deus assim esteja nos preparando para mais mensagens que vocês, por certo, terão nesse final de ano a respeito do Natal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.